Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa 23ª aula do curso de Biologia Celular. E hoje, especificamente, nós iremos discorrer aqui sobre a sinalização celular. Essa é uma aula introdutória na qual a gente vai discorrer qual que é a importância da sinalização celular, quais são os tipos principais de sinalização, qual que é a sua importância, e aí nós começaremos a discorrer principais mecanismos moleculares associados a esse importante processo, que é o de sinalizar aqui as células. Já de antemão, eu queria pegar essa imagem aqui muito bonita, que ela nos traz aqui uma série de vários desdobramentos que pode acontecer dentro de uma célula, que são mediados basicamente por um aparato de vários tipos de moléculas, que geralmente são proteínas, e podem estar associados com diferentes situações. Então, por exemplo, você pode ter uma série de várias proteínas aqui associadas, por exemplo, com a proliferação celular. Outras, por exemplo, podem estar associadas aqui com a sobrevivência ou até mesmo com a síntese proteica. Outras podem estar associadas aqui com outras funções, como a organização das proteínas nucleares, a via da NF-κB, homeostase cardiovascular. Então, percebam que tem um aparato de várias funções fisiológicas que estão dependentes aqui de um processo que nós denominamos como sinalização. Então, a nossa aula ela visa obrigatoriamente fazer o quê? Conceituar o que é o processo de sinalização celular. Nós passaremos aqui por uma breve discussão acerca do que é a sinalização celular e qual que é a sua importância. Para além disso, nós comentaremos aqui em linhas gerais quais são os principais tipos de sinalização celular aí, os principais tipos que seria de interesse vocês terem uma noção intuitiva. E, por fim, nós faremos aqui a introdução aos tipos de ligantes presentes aqui na membrana celular e quais são os seus efeitos aí sobre a fisiologia de uma determinada célula. Então, vamos lá? Bem, quando comenta-se sobre sinalização celular, eu quero que vocês entendam que se trata justamente de um mecanismo que visa permitir a interação da célula com o ambiente. Em outras palavras, pensar-se no processo de sinalização celular nada mais é do que você pensar em processos que você pode ter alguns sinais externos, que nós chamaremos de sinalização extracelular, que podem induzir alterações aí no metabolismo e, consequentemente, na própria fisiologia, no próprio comportamento celular. Para além disso, nós podemos ainda pensar que, quando a gente pensa, por exemplo, no organismo unicelular, a sinalização celular está diretamente atrelado com detecção de nutrientes, luminosidade, temperatura, eventualmente, quando essa célula unicelular ela é exposta a uma substância letal, isso pode ser sinalizado e, em vista disso, a célula faz aí algumas adaptações fisiológicas que podem alterar todo o seu comportamento fisiológico, visando a sua sobrevivência. Já no organismo multicelular, por exemplo, ou seja, aquele organismo que é constituído por mais de uma célula, você pode ter controle de comportamento, e aí, para além disso, você pode ter também uma alteração no próprio mecanismo fisiológico de diferentes tipos celulares, visando uma adaptação a uma determinada condição. Portanto, a sinalização celular ela visa fazer todo esse processo. Então, por exemplo, você pode ter a priori a recepção de um sinal extracelular, ou seja, alguma coisa que está fora da célula, e isso faz agora uma propagação do sinal dentro da célula. Então, para ficar mais palpável para vocês, imaginemos que você tem aí o hormônio insulina. O hormônio insulina ele consegue agora sinalizar as células a fazer o quê? A captação de glicose. E como que se daria esse processo? Então, você tem a insulina, que seria justamente esse sinal extracelular, que vai sinalizar numa célula e, consequentemente, você vai ter agora o início de uma propagação dentro dessa célula. E aí, por sua vez, essa sinalização intracelular, ela faz com que haja aqui alteração da função de proteínas ou até mesmo da função gênica. Em outras palavras, a gente pode entender que quando você tem uma alteração
fisiológica do mecanismo de proteínas e de genes, você pode ter uma alteração do comportamento celular, que nada mais é do que a resposta. Em outras palavras, vamos voltar lá na sinalização da insulina. Você pensa que a insulina ela vai sinalizar a célula, então você tem que ter obrigatoriamente alguma estrutura presente na membrana plasmática que consiga detectar, reconhecer a insulina, nesse caso é um receptor específico para o hormônio da insulina. A insulina, sendo ancorada nesse receptor, ela vai fazer agora uma transdução de sinal, que vai gerar agora toda uma sinalização intracelular, de maneira a qual você vai ter a estimulação gênica para que haja agora a liberação de proteínas transportadoras de glicose, os famosos GLUTs, tá? Então percebam que isso aqui é toda uma cascata de várias situações que acontecem de forma muito ordenada, muito bem orquestrada. Então, eu quero que vocês entendam que o aspecto mais importante quando comenta-se acerca de sinalização celular é que a sinalização ela depende de uma molécula sinal, que nós chamaremos de ligante, e de uma molécula receptora, que no caso é o receptor. Então, o ligante se ancora no receptor e você tem aqui a interação específica. Então, em outras palavras, você tem aqui as moléculas sinalizadoras, que são os ligantes, que fazem aqui a produção do sinal. No caso dos organismos celulares, os ligantes estão presentes aí no meio. E aí, agora você vai ter a liberação de moléculas sinalizadoras, os ligantes, que podem ser proteínas, peptídeos, aminoácidos, nucleotídeos, esteroides, derivados de ácidos graxos, gases dissolvidos. Então, você tem uma gama de diferentes tipos de ligantes. E esses ligantes, por sua vez, eles vão ser ancorados agora em uma célula-alvo que contém essas proteínas receptoras. Então, você vai ancorar a proteína, perdão, a molécula sinalizadora, o ligante, a essa proteína receptora, você tem a recepção do sinal, a transdução do sinal, e isso, por sua vez, vai ter agora uma resposta celular imediata, ou seja, você pode ter alteração da função proteica ou uma resposta mais lenta, que seria aqui a alteração do padrão aí de expressão gênica. Então percebam que o processo é, você tem uma molécula sinalizadora, que ela emite, dá o start aí no sinal, liberando proteínas sinalizadoras, que são, proteínas não, perdão, moléculas sinalizadoras, que são os ligantes. Esses ligantes vão ser dirigidos agora a uma célula-alvo que contém proteínas receptoras. Essas proteínas receptoras, elas conseguem reconhecer esse sinal, tem agora a transdução do sinal, e aí você tem essas respostas, que podem ser rápidas ou lentas. E para além disso, o aspecto mais importante é que, quando nós comentamos em específico de organismos multicelulares, pessoal, o que é importante tu ter muito bem claro na mente? A sinalização ela pode ser de longo ou de curto alcance. E aí, os principais tipos de sinalização que eventualmente são discorridos aqui no ensino superior, na graduação, são a sinalização endócrina, a sinalização parácrina, a sinalização neuronal e a sinalização dependente de contato. Então vamos discorrer cada uma dessas sinalizações para não dar nó aí na cabeça de vocês. Então, vem com o pai, ó. Te liga. Quando nós comentamos de uma sinalização endócrina, eu quero que vocês entendam que o ligante, ou seja, a molécula sinalizadora, trata-se de um hormônio. E esse hormônio ele pode ser secretado aqui no caso de organismos eucariontes animais na corrente sanguínea, ou no caso dos eucariontes vegetais, o hormônio, ou também denominado como fito-hormônio, ele é secretado na seiva. E essa molécula sinalizadora, este hormônio, ele precisa ser agora distribuído por todo o organismo e percorrer longas distâncias. Então, vamos pegar novamente o exemplo da insulina. A insulina, ela é liberada por uma célula sinalizadora que é o pâncreas. O pâncreas libera a insulina que vai correr na corrente sanguínea e precisa sinalizar agora uma célula específica para que você tenha aí todo esse processo fisiológico, tá bom? Além disso, nós temos aqui a sinalização parácrina, que nada mais é do que uma situação na qual células secretam moléculas que atuam em células adjacentes. Em outras palavras, quando você pensa numa sinalização parácrina, nada mais é do que uma sinalização célula-célula. Então você tem uma célula aqui e você tem uma célula vizinha que apresenta receptores. E aí você sinaliza essa célula vizinha, tá bom? Então,
O aspecto mais significativo a ser mencionado sobre a sinalização parácrina é que você vai ter aqui sinais químicos que ficam retidos próximo a esse local onde foram secretados, então você vai ter mediadores locais. E o exemplo mais clássico que eu consigo trazer a vocês aqui é justamente o contexto da resposta inflamatória ou de células cancerígenas. Como assim? Quando você pensa numa sinalização mediada por um processo inflamatório, você vai liberar quimiocinas, citosinas, e elas vão atuar de maneira parácrina, ou seja, elas vão atuar em células adjacentes, ou seja, em células próximas, para intensificar esse processo, tá bom? Tem-se aqui também a sinalização neuronal. A sinalização neuronal é muito bem descrita pelo processo de sinapse, mas aqui o que a gente precisa entender basicamente? Quando comenta-se sobre sinalização neuronal, o sinal, aqui no caso é um neurotransmissor, e ele é liberado pelos neurônios, perdão, através aqui do axônio. Então aqui no axônio você vai ter os terminais axonais, e os terminais axonais eles vão liberar vesículas contendo aqui os neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles podem atuar da seguinte maneira: eles se ligam aqui a um receptor na célula-alvo, como por exemplo uma célula muscular ou até mesmo outro neurônio, tá? E aí, simplificadamente, quais são os principais alvos de um neurotransmissor? Outros neurônios, células musculares e células secretoras. O aspecto mais significativo a ser ainda discorrido aqui sobre neurotransmissão é que os neurotransmissores, simplificadamente, eles conseguem atuar a longas distâncias de maneira extremamente rápida e específica, tá bom? Diferentemente do que acontece, por exemplo, na sinalização hormonal. A sinalização endócrina, perdão, ela é específica, todavia ela é muito lenta, se comparada à sinalização neuronal, beleza? Tem-se ainda aqui a sinalização dependente de contato, que é uma sinalização na qual você não tem secreção de ligante e ela é de curto alcance, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, professor, mas como que seria essa situação agora de sinalização sem ligante? O ligante ele vai estar presente aqui na membrana da célula sinalizadora e esse ligante ele vai interagir aí com o receptor da célula-alvo, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, professor, mas como que funcionaria esse rolê aqui simplificadamente? Durante o desenvolvimento embrionário, nós temos um aparato de vários ligantes aqui presentes nas células, que vão ser aqui start points para que haja diferenciação dessas células durante o processo de desenvolvimento embrionário. Beleza? Para além disso, um aspecto muito importante, assim, destacado sobre sinalização é que, quando a gente pensa nessa situação de molécula sinalizadora ou ligante e ancoragem a receptor de membrana e etc., eu quero que vocês entendam que as respostas aos ligantes é extremamente seletiva e específica. Em outras palavras, caso vocês olhem essa figura, vocês perceberão que a célula ela vai apresentar receptores de membrana e esses receptores de membrana eles são extremamente específicos para se ancorarem aqui com essa molécula ligante. Você ainda pode ter uma outra situação na qual, ao invés do receptor estar presente aqui na membrana plasmática, ele pode estar aqui dentro da célula, ou seja, ou na região do citoplasma ou até mesmo dentro do núcleo, tá bom? Mas percebam que essa ligação é extremamente seletiva e específica. E aí, o que eu quero que vocês ainda entendam é que as células elas podem ter diferentes respostas ao mesmo ligante. Aí você vai falar, mano, mas como assim, velho? Te liga, nós temos esse neurotransmissor aqui, que é a acetilcolina, e a acetilcolina, ela tem vários efeitos fisiológicos a depender de onde ela se liga. Por exemplo, caso a acetilcolina se ancore aqui num receptor presente, por exemplo, na musculatura cardíaca, qual que é o efeito fisiológico atrelado a isso? Diminuição da velocidade e força da contração muscular cardíaca. Todavia, se a acetilcolina se liga, por exemplo, numa célula glandular, como por exemplo a glândula salivar, você tem uma estimulação ao processo de secreção. E aí, a acetilcolina, quando ela se liga, por exemplo, à musculatura esquelética, perdão, ela induz aqui o processo de contração. Percebam que é o mesmo ligante,
mas os efeitos fisiológicos são diferentes. Portanto, a propagação intracelular do sinal depende do tipo celular aonde esse ligante vai estar se ancorando, ou seja, aonde ele vai estar se ligando. Beleza? E aí o que eu quero que vocês entendam é que os conjuntos de receptores que podem estar presentes aqui numa célula permite que ela responda a um grupo específico de ligantes. E aí, numa determinada situação, para que uma célula consiga realizar diversas funções, ela requer atividade de diferentes sinais. Então, por exemplo, você tem aqui situação na qual ela precisa de vários ligantes para sobreviver, outro para se crescer e se dividir, para se diferenciar ou até mesmo para entrar em morte, tá bom? Então percebam que tem várias situações na qual você precisa ter mais de um ligante se ligando aí a uma molécula receptora para induzir um processo aí fisiológico, tá bom? Então, em outras palavras, o que a gente precisa entender ainda sobre a situação aí descrita anteriormente, sobre esses processos de sinalização. Então vamos lá. Você tem aqui a molécula sinalizadora, então você tem o ligante, ela se liga a um receptor de membrana ou um receptor intracelular, e aí vai seguir toda uma rota de sinalização intracelular. Você pode ter duas rotas. Uma rota que vai associar-se aqui a uma resposta lenta, que ela pode estar aqui em menos de segundos, milissegundos ou até mesmo minutos, tá? Ou você pode ter uma outra rota de sinalização intracelular que altera aqui a expressão gênica e essa resposta ela é mais lenta, então ela tende a acontecer aí entre minutos a horas. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa situação. Vamos supor na primeira situação aqui. A molécula ligante se ancorou no receptor, começou a sinalizar intracelularmente. Então você tem aqui uma alteração na função proteica e por sua vez essa alteração na função proteica acaba por acarretar uma alteração na maquinaria citoplasmática que acaba alterando o comportamento celular. Esse processo ele é extremamente rápido, então ele acontece aqui em minutos ou segundos. Em contrapartida, se nós pensarmos agora numa outra situação na qual a rota de sinalização envolve alteração na função gênica, então você precisa alterar o padrão de transcrição. Então você vai ter alterações aqui e isso vai fazer uma alteração na síntese proteica e aí você tem todos esses efeitos aqui de alteração de maquinaria celular e alteração aí do processo fisiológico que era esperado normalmente, tá bom? E aí, quais são os principais tipos de ligantes que a gente pode se esbarrar aí na hora do estudo? Nós temos aqui moléculas pequenas ou hidrofóbicas. Então, essas moléculas, esses ligantes, conseguem atravessar a membrana plasmática por difusão e se ligam aí a enzimas ou receptores nucleares que regulam a expressão gênica. O exemplo mais clássico que eu queria trazer para vocês aqui dessas moléculas pequenas ou hidrofóbicas são justamente aqui hormônios esteroides, como por exemplo cortisol, estradiol, testosterona, ou até mesmo aqui hormônios da tireoide, como T3 e T4. E você ainda pode ter aqui alguns gases, como por exemplo o óxido nítrico, tá? Tem uma cascata de várias ações aí fisiológicas. Mas ainda pegando aqui por base nisso, vamos lá entender como que se daria a sinalização, por exemplo, do cortisol. O cortisol, ele consegue passar aqui, se difundir pela membrana de forma passiva, tá? E aí você tem uma membrana receptora nuclear que se liga aqui ao cortisol. Na hora que você tem a ligação do cortisol a essa proteína receptora nuclear, você tem aqui uma mudança conformacional que acaba alterando aqui a proteína receptora, tá? E aí, para que não se lembre, nós havíamos falado lá na nossa oitava ou nona aula, se não me falha a memória, sobre aquele processo de sinalização, de transporte para dentro e para fora do núcleo. Então, você vai ter agora a formação aqui de um complexo receptor cortisol, que ele se desloca para o núcleo, e esse receptor cortisol, ele se ancora aqui a uma região reguladora do gene alvo e faz o quê? Ativa o processo de transcrição gênica, tá? Aí você deve estar se perguntando, tá, professor, mas será que esse processo ele é sempre de ativar a transcrição? Não necessariamente. Você pode ter algumas situações na qual a transcrição gênica pode ser inibida, tá?
Então, vamos pegar aqui novamente um outro exemplo que é bem interessante, que é do óxido nítrico. O óxido nítrico ele tem uma resposta extremamente rápida, tá? Então, por exemplo, você tem aqui a musculatura lisa, então você tem aqui o lúmen do vaso sanguíneo, a inervação, célula endotelial e por aí vai. O que que acontece? O óxido nítrico ele consegue agora fazer o GTP se transformar em GNP cíclico, tá? E aí, qual que é a grande pegada? Você tem aqui essa linha endotelial, ó, a arginina se transforma em óxido nítrico. O óxido nítrico ele consegue se difundir muito rápido através da membrana. Ele se liga a uma proteína-alvo, que seria aqui a guaninato ciclase ativada, tá? E isso propicia aqui um rápido relaxamento da musculatura lisa. E aí, qual que é a grande sacada? O óxido nítrico ele consegue ativar proteínas específicas que vão aí associar-se aqui ao relaxamento da musculatura lisa, tá bom? Além disso, nós temos aqui moléculas grandes ou hidrofílicas, que são aí basicamente uma classe de moléculas ligantes que necessitarão aí de receptores presentes na superfície da membrana. E aí os exemplos mais clássicos que eu queria trazer a vocês são justamente o quê? Proteínas, peptídeos ou moléculas pequenas e hidrofílicas. E aí como que vai se dar esse processo? Para que isso aconteça, você vai ter que ter um receptor de membrana, certo? E aí você vai ter essa molécula ligante se aporando ao receptor de membrana, induzindo aqui uma cascata de sinalização, tá? Então você vai ter várias proteínas que vão sendo ativadas consecutivamente, uma atrás da outra. E aí você pode ter os efeitos proteicos. Então, você pode ter um efeito aqui alterando a regulação da transcrição, a alteração da arquitetura citoesquelética, na metabolização enzimática. E aí, quais são as respostas celulares em decorrência disso? Alteração de metabolismo, alteração de movimento e de forma celular, alteração no padrão de expressão gênica, tá? Mas, em outras palavras, o que vocês precisariam entender? Esses receptores de membrana, eles conseguem detectar aí esse sinal externo, eles transmitem essa informação para o interior da célula, na qual você vai ter aqui uma série de várias sinalizações, tá? E aí, essa sinalização, ela envolve a ativação de proteínas chaves aí para que aconteça esse processo. E aí, como que se dá esses processos? A ativação, ela acontece basicamente por dois processos. Fosforilação ou desfosforilação. Então vamos lá. Quando a gente fala de um processo de fosforilização, você vai ter aqui proteínas quinases, ou seja, são proteínas que vão adicionar um grupamento fosfato a uma determinada molécula-alvo. E através desse processo de adicionamento do grupamento fosfato, você tem ativação através da ligação a uma molécula de GTP. Então você vai ter aqui as famosas proteínas de ligação ao GTP. E você ainda pode ter um processo de inativação das cascatas sinalizatórias. E para que isso aconteça, basicamente, qual que é a grande ideia aqui? Uma via de sinalização ela precisa se recuperar, ela não pode ficar ali all the time ativada. Então, você tem algumas proteínas que conseguem fazer esse processo de inativação. E aí, esse processo de inativação geralmente é realizado por proteínas chamadas de fosfatases, que promovem um processo chamado de desfosforilação. Desfosforilar, em outras palavras, é você fazer o quê? Remoção do grupo fosfato aí da proteína ativada, ou seja, você desliga a proteína. E que para isso aconteça, a gente pode pensar, por exemplo, aqui no caso da hidrólise do GTP a GDP, pela própria proteína que funciona aí como uma GTPase, beleza? Então vamos pegar aqui essa esquematização para vocês entenderem como que se daria esse processo. Então, quando você tem esse processo de adição do grupamento fosfato, você ativa uma determinada proteína. Quando você retira essa proteína através de uma fosfatase, você acaba por inativar esse processo, tá? Então aqui é mais o mesmo do que está acontecendo. Tranquilo? E aí você vai ter uma série de vários mensageiros intracelulares que nada mais são, pessoal, do que proteínas aí que estão ativadas numa determinada via de sinalização. E aí essas proteínas são responsáveis pelas modificações dos níveis intracelulares de AMP cíclico, GMP cíclico, IP3,
diacilglicerol, cálcio intracelular e etc, tá? O AMP cíclico e o GMP cíclico são sintetizados a partir de ATP e GTP pelas enzimas adenilato ciclase e guanilato ciclase, respectivamente, tá? E nós ainda temos aqui as fosfodiesterases do AMP cíclico e do GMP cíclico, que fazem aqui o processo de degradação, tanto do AMP cíclico quanto do GMP cíclico, respectivamente, tá bom? Então aqui, justamente, eu tirei do CARP essa figura, então você tem aqui uma sinalização extracelular, né? Se liga aqui a um receptor transmembrânico, e aí você vai ter agora o que a gente chama de segundo sinal, que é toda uma cascata de sinalização que pode estar associado com ativação ou inativação de proteínas que vão alterar aqui a função celular, tá bom? Então, por exemplo, ó, você tem aqui uma proteína quinase 1 que ativa uma determinada proteína quinase 2, que vai ativar uma 3, que ativa uma 4, e isso pode aqui fazer, por exemplo, a ativação de um fator de transcrição que vai se ligar lá no DNA, e aí vai ter a formação de um RNA mensageiro aí, já alterado para determinada função. E aí, para fazer mais sentido a nossa aula, a gente precisa fazer menção aqui específico aos tipos de receptores de membrana. Nós temos aqui receptores associados a canais iônicos, a proteína G, e receptores com atividade enzimática. Então, quando comenta-se aqui acerca de receptores associados a canais iônicos, nada mais é do que receptores que vão fazer aqui a conversão de um sinal químico em sinais elétricos e, por sua vez, essa conversão de um sinal químico em sinal elétrico propicia uma alteração no potencial de membrana. Isso daqui acontece muito, por exemplo, lá na sinalização neuronal, tá? E aí, por sua vez, essa alteração do potencial de membrana acaba sendo responsável pela rápida transmissão de sinais pelas sinapses aí presentes no sistema nervoso. Beleza? Então, quando a gente fala desses receptores associados a canais iônicos, é muito presente, por exemplo, em células do sistema nervoso e nas células eletricamente excitáveis, como, por exemplo, células da musculatura cardíaca ou até mesmo da musculatura cardíaca e da esquelética, perdão. E aí, esses receptores, eles são funcionalmente muito simples e diretos, tá? Então, por exemplo, ó, vem comigo, ó. Se tem um neurotransmissor, o neurotransmissor ele se liga aqui a um receptor que nada mais é do que um canal iônico. Esse canal iônico, ele pode fazer aqui a abertura ou fechamento aí desse canal, que vai estar diretamente atrelado com o fluxo aqui de íons específicos. Esses íons específicos, eles alteram aqui o potencial de membrana e, por sua vez, você tem uma resposta celular, tá bom? Então, existe aqui diversos tipos de canais iônicos, tá? Mas só para vocês terem a ideia é, para vocês terem um overview geral, é o seguinte. Neurotransmissor se liga a um receptor, isso acaba acarretando a abertura ou fechamento aí de canais iônicos, que vai estar diretamente estrelado com o fluxo de determinados íons, e esses íons alteram aí o potencial de membrana e vai gerar aí uma resposta celular, tá bom? E aí nas próximas aulas a gente termina essa parte de tipos de receptores de membrana e a gente especifica aí alguns casos mais importantes, tá bom? Muito obrigado, um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui! Se puder, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like e comentário aí no vídeo para engajar o canal, tá bom? Fui!